Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, em Isaías capítulo 6. Eu vou ler de 1 a 9. Nós lemos o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Meus irmãos, eu quero usar o tema para esta meditação de experiência transformadora. Experiência transformadora. Sempre ouço pessoas dizerem que estão precisando de novas experiências com o Senhor. Eu já ouvi muitas vezes isto. E eu creio que ao longo da nossa vida, Deus deseja nos conceder experiências que causem transformações no nosso coração e no nosso viver. Se o meu irmão, se a minha irmã estiverem precisando de uma experiência diferente, quem sabe esta é a noite. Eu estou dizendo isto porque vejo aqui o Isaías passando por esta experiência. Já estamos no 6º capítulo. Desde o início ele vai nos relatando, mostrando. Ele que viveu um período longo. Dizem os estudiosos que o trabalho do Isaías durou cerca de 40 anos. Viveu durante o período de vários reis. Quando ele disse aqui no início, os irmãos podem ver no 1º capítulo, aí logo no 1º versículo, ele fala assim: visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de, olha os reis,
Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, o ministério do profeta Isaías perpassou o período de 4 reis. Esse primeiro mencionado, rei Uzias, a Bíblia diz que ele reinou 52 anos. Isaías deve ter participado do final do reinado dele, porque foi no ano da morte dele que aconteceu isto que nós acabamos de ler. No ano da morte do rei Uzias. Foi um dos grandes reis de Judá. E eu quero destacar aqui 3 coisas que chamam a minha atenção. A primeira delas, eu quero falar sobre o mais importante reconhecimento do coração humano. O mais importante reconhecimento do coração humano. Não há outro mais importante. Em todas as épocas, e hoje não é diferente. Meus irmãos, ele nos diz aqui a respeito do que aconteceu. Ele disse: naquele ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Olha a experiência dele. Aí ele começa a dar detalhes. Ele fala do alto e sublime trono onde o Senhor Deus estava sentado. Ele disse a respeito dos serafins. É uma ordem angelical. Esses serafins cada um deles tinha 6 asas. Uma coisa que a gente não vê em figuras, não é mesmo? 6 asas. Agora, observem, com 2 cobriam os olhos, cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins estavam ali, voando, ao redor do trono, onde estava o Senhor. E meus prezados irmãos, eles diziam, aqueles anjos, aqueles seres angelicais, diziam uns para os outros, voando, as asas cobriam o rosto, os olhos, cobriam os pés, e voando eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles só proclamavam a santidade de Deus. Atentem para isto. Eles estavam insistindo, conversando entre eles, sobre a santidade do Senhor. E Isaías, aí no versículo 5, está registrado: então disse eu, ele, o Isaías, disse: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus prezados, a mais importante visão que traz o mais importante, o mais glorioso reconhecimento do coração de uma pessoa,
está exatamente nestas palavras: estou perdido. Não há reconhecimento mais glorioso. E notem os prezados irmãos, que ele estava dizendo: estou arruinado. Quando ele disse estou perdido, estou arruinado, estou destruído. Ele ouvindo os serafins dizerem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele tendo uma visão deste santo. Eu fiquei pensando, enquanto o referencial de uma pessoa for o seu semelhante, ele não tem essa experiência. Enquanto o referencial for o meu próximo, o meu semelhante, porque nós somos iguais. Agora, se o meu referencial passa a ser aquele que é absolutamente santo, então eu me sinto perdido. Deu para entender? Quando uma pessoa tem uma visão da santidade de Deus, ela reconhece a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade. Só assim que reconhece. Ninguém se reconhece pecador, se não, de alguma forma, contemplar a santidade de Deus, a pureza de Deus. É aí que a gente se estremece, quando nós começamos a ter esse tipo de visão. Meus irmãos, muita gente prega o Evangelho, insiste para a aceitação de Jesus Cristo, e tentando colocar um medo do inferno. Aceita Jesus para você não ir para o inferno. Isso não está correto. Eu sei que se não tem Jesus, vai para o inferno. Mas a pessoa só aceita, ela só se rende ao Senhor Jesus Cristo, se reconhece esta diferença, santidade e pecaminosidade. Porque os dois foram feitos, o ser humano foi feito para viver com seu Criador. E se ele enxerga esta impossibilidade, aí ele cai, ele se prostra. Estou perdido, estou perdido. A pessoa não recebe a Cristo como Salvador por medo do inferno, mas ela recebe a Cristo como seu Salvador, porque viu que o lugar dela é com Ele, viu que a posição dela, da pessoa, é com o Criador, e ela sente a dor da separação, o abismo que está separando. Ela não se conforma. É importante que nós entendamos isto. Os irmãos estão lembrados quando Moisés teve a visão de Deus, subiu ao monte, e lá aquela sarça, aqui nós temos a figura de uma sarça, aquela pequena árvore em chamas. O Moisés ali, ele ouviu a voz do Senhor. Meus irmãos, quando ele ouviu Deus dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. A Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha bem, o que a santidade de Deus causa na pessoa. Saulo, depois recebeu o nome de Paulo,
ele era o terror dos cristãos naquela época. E recebeu documento para prender os cristãos lá da cidade de Damasco. E ele fez a viagem. No caminho, já próximo a Damasco, o Senhor Jesus Cristo se manifestou a ele. A luz foi tão forte que Paulo foi ao chão. Ele ali ouviu Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali foi o momento do quebrantamento. Ele teve a visão, mais tarde ele conta que ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo. Pedro estava ali no seu barco, passou a noite, não pescou nada, estava cuidando das redes, e o Senhor Jesus Cristo então entrou no barco de Pedro, pediu que afastasse um pouco o barco, pouco mais distante da praia, para ele pregar para as multidões que ali estavam. Quando ele terminou de pregar aquelas multidões, ele disse para Pedro que lançasse a rede. O Pedro falou: trabalhamos a noite toda, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Lançou a rede. Diz o texto sagrado que ele não conseguia puxar, a rede já estava se rompendo, quando ele chamou os companheiros para ajudá-los. E encheram ambos os barcos de peixes. Lembram-se qual foi a atitude de Pedro? Ele disse a Jesus: retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Retira-te de mim. Ele teve uma visão nítida da santidade de Jesus Cristo, através daquele feito miraculoso. Estão vendo? Cada um tem um tipo de visão, mas todas elas mostrando quem é o Senhor e quem é a pessoa humana. Com Isaías foi assim. Ele viu o Senhor naquele ano, um ano difícil. O país estava passando por uma situação difícil, porque o rei Uzias estava morto, Jotão assumiu o seu lugar. E meus prezados irmãos, esse rei Uzias, no finalzinho é que ele entristeceu a Deus, mas o reinado dele foi abençoadíssimo. Então imaginem bem a perda de um líder daquele estilo, daquele padrão. É nessa época que o Isaías tem esta visão do Senhor, e naquela visão ele disse: ai de mim, estou perdido, estou perdido. Eu repito, a mais importante ou o maior reconhecimento é este reconhecimento do coração, da fragilidade, da pequenez, do pecado. David Brainer, ele disse, os irmãos que conhecem as histórias de David Brainer, ele disse: ó, quão agradável, precioso é um breve vislumbre de Deus. Um breve vislumbre de Deus muda toda a situação. Mas em segundo lugar, meus prezados irmãos, se nós comentamos sobre o mais importante reconhecimento do coração humano, em segundo lugar, a maior prova do amor de Deus. Estamos chegando ao Natal, mais um final de ano. Ouviremos muito sobre Jesus. Temos aí o Cada Dia Natal com mensagens belíssimas sobre Jesus. E meus prezados, a maior prova de amor do Senhor Deus, nós encontramos aí, voltem a sua atenção
para os versículos 6 e 7. Quando o Isaías disse: ai de mim, estou perdido. O versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Observem os irmãos, um dos serafins, ele vai e pega com aquela tenaz, um tipo de alicate, ele pega aquela brasa. Notem bem que coisa preciosa aqui. Ele vai ao altar, não esqueça esse detalhe. A brasa estava no altar. Ele vai ao altar com aquela tenaz e pega a brasa. E se dirige a Isaías. E toca em seus lábios, ele queima os seus lábios com aquela brasa. E declara: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, agora, depois deste reconhecimento de pecador, ai de mim, estou perdido. Depois deste reconhecimento de pecador, pecador perdido, agora vem o perdão, porque a brasa saiu do altar. Eu estou falando da maior prova de amor. Meus prezados irmãos, o Monte Calvário, podemos chamá-lo, focando a pessoa de Jesus, do grande e incomparável altar, onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Olha o altar. É desse altar que jorra o sangue de Jesus Cristo. Olha bem a comparação da cor da brasa com a cor do sangue. Dali sai o sangue de Jesus para providenciar a purificação de pecados daqueles que têm a visão, que reconhecem a absoluta santidade de Deus e a sua total pecaminosidade. E então é nesta hora que o sangue do Cordeiro, pela fé, realiza o seu trabalho de purificação. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz assim, e hoje de manhã eu estava meditando nessa passagem, quando a palavra de Deus diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, aquele que se entregou lá no altar, na cruz do Calvário. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tudo de pecado na vida do Isaías, tudo de pecado na minha vida e na sua vida, são obras do diabo. Não tenhamos dúvida. E o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele faz isto mediante esse reconhecimento de culpa, esse arrependimento de pecado, este quebrantamento diante do Senhor. Meus irmãos, eu estava assistindo um pedacinho de um programa na televisão agora à tarde, e aquele pastor estava dizendo insistentemente para a pessoa abrir o coração e aceitar Jesus Cristo como Salvador. E usando umas expressões assim insistentes, não é, Cleide? Naquela hora,
Eu quero dizer uma verdade que choca muita gente. A pessoa não abre o coração porque quer. Isso choca muita gente. Eu estava pensando, se eu acreditasse como ele acredita, eu seria diferente hoje. Mas a palavra de Deus diz que esta entrada de Jesus Cristo no coração, esta mudança, essa transformação causada por Ele, só acontece naqueles trabalhados pelo Espírito Santo. É isto que choca muita gente, esta nossa ótica bíblica. Se o Espírito não trabalhar no seu coração, não haverá este reconhecimento de Isaías. Ai de mim, estou perdido. Só cai neste reconhecimento aqueles agraciados pelo Espírito Santo para a regeneração. Já falei isto muitas vezes aqui, eu insisto. Eu sei que muitos pensam diferente, mas eu estou vendo o pensamento bíblico. Eu estou transmitindo o que a Bíblia diz. A maior prova é esta. E quando chega a esta declaração do serafim, do mensageiro de Deus, quando ele disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não há, meus irmãos e amigos, não há experiência mais gloriosa. Estamos falando sobre experiência transformadora. E esta iniquidade tirada e pecado perdoado acontece inicialmente para a salvação e depois acontece durante a vida cristã. Porque as pessoas, mesmo salvas por Jesus, elas continuam na condição de pecadoras. É glorioso demais quando em oração eu digo a Deus: eu te louvo porque a minha iniquidade foi tirada e o meu pecado foi perdoado. Não tem nada mais gratificante do que isto. E eu termino, meus prezados, falando sobre a maior prova de transformação. A maior prova de transformação. Observem aí. Depois que houve a retirada da iniquidade, o perdão de pecado, depois que isso se tornou realidade no coração, na vida de Isaías, até então ele não tinha ouvido nada de Deus. Ele ouviu dos anjos. Agora ele ouve a voz do Senhor. Olhem bem que coisa impressionante. No versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele já estava livre da sua iniquidade, já estava perdoado do seu pecado. Agora, eu vejo que ele está em condições de responder nestes termos: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Agora estou em condições, agora não tenho iniquidade, o Senhor a retirou. Agora não tenho pecado, o Senhor já perdoou. Eis-me aqui. Meus prezados, atentem para duas coisas aqui impressionantes. A primeira delas, ele ficou em condição
de relacionar-se com Deus. Antes não, antes ele tinha pavor. O pecado causava pavor ao seu coração diante da santidade de Deus. Agora ele estava preparado a ter esta comunicação com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. E em segundo lugar, ele estava em condições de ser usado pelo Senhor. Primeiro, ele agora podia comunicar-se. Segundo, ele podia servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. São duas coisas profundamente preciosas. Estão lembrados que Paulo, depois da experiência com o Senhor Jesus Cristo, agora servo do Senhor, ele escrevia Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Agora ele podia dizer isto, servo do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já tiveram esta visão que provoca transformação, esta visão que nos dá condição de comunicação com o alto, esta visão que nos coloca aptos a servir ao Senhor, como servos dele. Agora sim, agora nós podemos entender que nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por um alto preço, agora somos de Deus, e devemos colocar o nosso corpo à disposição dele, para a glorificação do nome dele. O apóstolo Paulo chega a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentação. Tem gente que está tentando se apresentar, mas a iniquidade está presente, o pecado permanece. Não vai dar certo. Deus não aceita, não aceita. A experiência de Isaías. Eu tive no passado a experiência inicial, que foi a da conversão. E durante toda a minha vida, eu preciso de experiências renovadoras, experiências transformadoras, até que Ele venha. Estamos aguardando. Eu quero que Deus nos conceda da sua graça para nós absorvermos isto. Amém.